temos muito que conversar hoje, né, Gabi? Muito, muito. Nossa! Convidei a Gabi para vir hoje no nosso primeiro programa ao vivo para falar sobre metas. A Estefânia, mas todo mundo fala, todo início de ano as pessoas falam. Gente, mas é algo que realmente é essencial quando se vai dar início, né? Iniciar. Porque, além de ter ficado pendências do ano de 2020, Exatamente. que foi um ano totalmente atípico, né, Gabi? Isso, o ano de desafiador. 2021 vem mais desafiador ainda, porque acredito que ele venha com um pouco mais de cobrança, um pouco mais de esperança, né? E assim, a gente sair um pouco mais daquele comodismo que a gente tava. Então, se torna um pouco mais complicado. Ou não? Bom dia, Gabi. Bom dia, Estefânia. Prazer estar com vocês aqui, contigo, profissional que eu admiro demais. Então, gente, como a Estefânia falou, a gente inicia o ano, então a maioria das pessoas ficam mais reflexivas, com mais esperança, né, de uma nova vida, de um novo contexto. E aí vem a questão de você fazer um planejamento para traçar aí algumas metas. E aí, quando a gente fala nisso, Estefânia, é muito importante a gente primeiro olhar para a gente, né? Então, todo ser humano é sistêmico, né? A gente tem várias necessidades a serem sanadas, né? Na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, familiar, na vida financeira, né? Familiar. Então, como é que tá essas áreas da sua vida, né? Além disso, como é que tá a tua saúde mental, a tua saúde física, a tua saúde espiritual? Tudo isso, Estefânia, é um conjunto, né, é um conjunto. Então, a gente não tem como elaborar metas sem a gente parar para pensar como é que estamos em todas essas áreas, em todas essas nuances, né? E aí, a partir disso, quando a gente para olhar como é que eu estou e em todas essas áreas, aí é que sim, que eu começo a elaborar, estabelecer as metas. Lembrando, Estefânia, que essas metas, elas têm que estar muito conectadas com você, com a tua essência, com quem você é, com o propósito de vida que você tem. Já no Brasil, né, se a gente for fazer um levantamento, é muito pouco o percentual de pessoas que conseguem alcançar as metas. Estudos comprovam isso, né? Então, o percentual de população que conseguem alcançar metas no final do ano, no caso, levando em consideração todas as metas que foram estipuladas, é muito pouco, né? É só uma fatia da população. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, são algumas coisas que geram impacto. Um planejamento mal feito, essas metas não estarem conectadas com quem você é, com o seu propósito de vida, né? E outra questão que eu gosto sempre de mencionar, toda meta, Estefânia, ela precisa ser smart, né? O que é smart? Ela precisa ser específica, né? O S é uma terminologia inglesa, né? E ela precisa, S vem de specific, né? Então, específica, ou seja, não é você estabelecer, eu quero ter uma outra renda, um plano B de carreira em 2021, ou então eu quero emagrecer em 2021. Certo, mas quanto? Né? Quanto é que seria esse emagrecer? Quantos quilos? Quanto é que você quer ganhar? Para você, Gabi. Né? Então ela tem que ser específica. É isso que eu queria saber. Como começar começando mesmo assim, para poder dar o start inicial para a gente. Pronto. Então, o primeiro é o quê? Fazer uma autoavaliação em todas essas áreas, né? Então, como é que você tá na sua vida pessoal, profissional, financeira, amorosa, relacional, tudo isso, né? Levando... A gente anota aí, tá? Isso. Anota aí pra você fazer. Ah, Estefânia, mas eu não sei fazer. Como que eu vou... É o que você tá vivendo no momento, né, É o que você tá vivendo no momento, exatamente. É você olhar para o que você está vivendo no momento, né? Então, como é que está hoje a sua vida profissional? Avalia aí de 0 a 10. Como é que está a sua vida financeira? Avalia aí de 0 a 10. Como é que está a sua vida pessoal? De 0 a 10. Sua vida amorosa com o cônjuge, ou se você não tiver a sua relação, como é que tá de 0 a 10? Porque isso também é muito relativo, né, Estefânia? Muito a gente relativo. fala para algumas pessoas, tipo, estaria 10
se tivesse com alguém. Para outras, a relação estaria 10 se tivesse sem ninguém, só se relacionando com os amigos, porque para ela é isso que faz sentido. Quer ficar solteira, exatamente. Quer ficar só, então, né? isso é muito peculiar, é de cada um. Então, o ideal é você começar fazendo essa autoavaliação em cada uma dessas áreas da vida. Os pontos que derem mais baixo é que você começa a elaborar metas, né? Lembrando, tá vendo, né? Gente, nada de... No impulso de 2021, a gente já começa o ano com aquela adrenalina, com aquela energia, nada de metas aí arrojadas demais para você não conseguir alcançar. É muito importante, por isso que eu falei toda meta ela tem que ser smart, toda meta ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, né? Você tem que ter indicador que valide que você está alcançando aquela meta ou não. Ela tem que ser alcançável, né? Então, enquanto... Tu não vai querer assim, vou comprar uma Ferrari em 2021. Calma, gente. Exatamente. Tudo bem, se você puder. Vou emagrecer 10 quilos Vou em um emagrecer mês. 10 quilos em um mês, né? calma. Então, ela tem que ser dá. alcançável, exatamente. Ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que estar conectada com quem você é, né? Como assim, Gabi? Por exemplo, Stefânia, acontece muito, às vezes, da pessoa tá trabalhando, entendeu? Em uma determinada empresa e ela colocar no planejamento de vida dela uma meta, que é atingir a meta da empresa, só que aquela empresa não está conectada ao propósito dela, com os valores, entendeu? Entendi. E aí faz sentido, ela não vai ter força de vontade para poder atingir aquela meta. Porque assim, você tem as metas, mas você precisa ter ação, você precisa ter atitude, você precisa ter força de vontade para atingir. Não é só elaborar as metas que 2021 está resolvido, não. Né? Então essas ações, essas atitudes, ela vem daquela força interna, e tem que da motivação, com você, que tem que estar né? conectada com o seu propósito. Né? Então ela precisa, sentido, né, ela gente? precisa ter relevância para você, ela precisa fazer sentido, ela precisa ser maior do que a sua vontade de parar, né? Então isso é ser relevante, né? E por fim, o T ela tem que ser temporal. O que é isso? Ela precisa ter um prazo, Stefânia. Tem né? que ter Então, prazo, toda né? meta, gente, ela precisa ter um prazo. Você precisa estipular um prazo determinado para aquela meta ser cumprida, né? E aí, a partir daí, sim, depois disso ação, né? Ação se desdobrar em comportamentos para estar atingindo aquelas metas, né? Então, Bom, no resumo, né, seria isso. Fazer uma né? autoavaliação. A partir dessa autoavaliação, dentro dessas áreas da sua vida, ver o que está com um percentual mais baixo, de 0 a 10, e a partir disso você elabora aí essas metas. Lembra, toda meta ela precisa ser smart, né? Então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante e ela tem que ser temporal, ou seja, tem que ter um prazo para se cumprir. Gente, eu já amei aqui, já tô até... ela fica falando, a gente fica aqui já cafifando aqui, né, na cabeça. Está falando que é cafifando, gente, bolando as coisas aqui, já pensando como começar, como dar início. E diante de tudo isso que a Gabi falou, a gente preparou dicas, né, Gabi, de como vocês aí de casa também podem iniciar, podem ajudar vocês também a começar aí com dicas para vocês começarem o ano de 2021. Vamos ver a primeira que a gente preparou para vocês junto com a Gabi. Saia da zona de conforto, Olha Gabi. aí. Então, Stefânia, foi o que eu falei no início, né? A gente, querendo ou não, estávamos em uma zona de conforto, um pouco parado, procrastinando. E Stefânia, eu costumo dizer, gente, não tem coisa melhor do que a zona de conforto, né, Stefânia? É bom demais, minha gente. Só que o que acontece? Na verdade, nada acontece, Nada né? acontece. Lá nada acontece. Então, o sair da zona de conforto é fundamental, porque não é só elaborar metas, como eu falei, para você ter um 2021 brilhante. Não. Elaborar metas, fazer um planejamento é o primeiro passo, né? E aí o segundo passo vem o quê? A ação, a atitude, né? O fazer acontecer. Então, e para você fazer acontecer, requer você sair da zona de conforto. A gente tem uma rotina muito estabelecida, né, Stefânia? Verdade. A gente cria hábitos, né? E para a gente fugir dessa rotina, traçar novas rotinas, criar novos hábitos, é preciso a gente estar saindo aí dessa zona de conforto, que é um desafio.
E isso é super importante, viu, gente? Eu quero deixar aí as nossas linhas interativas abertas para vocês perguntarem, tá? 9411-7777. E o Instagram da Gabi, @Gabi Mesquita AC, tá? A Gabi que já trabalha com isso já tem muito tempo, né, Gabi? Já tem muito tempo. Trabalha com mentoria de carreira. Mentoria de carreira. O que mais, Gabi? Sou psicóloga organizacional, né? Hoje o profissional multicarreira, ele predomina, né? Nas nossas veias, né, Estefânia? Exatamente. Eu sou psicóloga por formação, mas sou especialista na área da psicologia organizacional, sou empreendedora, né? Além disso, acompanho aí vários profissionais na área do desenvolvimento humano, trabalho com desenvolvimento humano há 14 anos e